Olá a todos, vamos em nome do Senhor Jesus iniciar o estudo do resumão da lição 13. O título é Em Humilde Mansidão. Primeiro tópico, equilíbrio inspirado. Pergunta A. Explique os deveres abrangentes dos cristãos de todas as épocas para com as autoridades seculares. Vamos ver o que a Bíblia diz. Em Romanos, no capítulo 13, lá no início, no verso 1, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Devemos então respeitar as autoridades. Muito bem. Aqui em Atos, no capítulo 5, lá no versículo 19, diz assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas essas palavras de vida. Aqui está falando dos apóstolos que estavam pregando o evangelho. E o que aconteceu? Eles foram presos. Eles preferiram obedecer a Deus, eles sabiam do risco que estavam correndo, mas eles tinham que levar a mensagem. E eles foram presos, mas à noite veio o anjo do Senhor e os libertou. Então, devemos confiar em Deus, respeitar as autoridades seculares, até o momento que não entre em contradição com as leis de Deus. Lá no final da nota diz assim: vi que é nosso dever obedecer às leis da terra, sim, em todos os casos, exceto quando entram em conflito com a lei superior. Segundo tópico, mantendo o respeito adequado. A pergunta A nos diz: que atitude e critérios Cristo ensinou quanto ao nosso dever para com Deus e para com o governo? Qual é o nosso dever para com Deus e para com o governo? O que foi que Cristo ensinou? Em certa ocasião, os fariseus chegaram a Jesus e lhe fizeram uma pergunta capciosa. Olha o que eles perguntaram. Lá em Mateus, no capítulo 12, lá no versículo 14, lá no finalzinho do versículo 14, eles disseram assim: é lícito pagar tributo a César ou não? Aí Jesus, na sua infinita sabedoria, disse assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E lá no finalzinho do verso 17, diz que e maravilharam-se dele, da sabedoria, da resposta em que Jesus deu. Agora, lá no finalzinho da nota, diz assim: mas embora pacificamente sujeitos às leis do país, devem sempre render a primeira lealdade a Deus. Por quê? Porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Vamos à pergunta B. Descreva a atitude que sempre devemos manifestar para com os governantes, conforme demonstrada por fiéis homens de Deus. Nós temos aqui, primeiramente, o exemplo de Daniel. Daniel ele foi preso injustamente, por inveja. Os seus companheiros tinham inveja de Daniel, os outros príncipes. E Daniel foi submisso ao rei. Ele foi levado à cova dos leões, passou a noite com os leões. Mas a Bíblia diz que Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Agora observemos a atitude respeitosa de Daniel para com o rei, a autoridade. Ele era inocente, mas ele respeitou ao rei. Pela manhã,
O rei nem dormiu, não quis comer, não quis ouvir música. Ele foi lá na cova dos leões e gritou: Daniel, Daniel, será que o seu Deus, a quem você serve tão fielmente, livrou você dos leões? Olha a atitude respeitosa de Daniel. A primeira coisa que Daniel falou assim: ó rei, vive para sempre. Que era uma fala, um costume da época usar esse termo em sinal de respeito à autoridade do rei. Daniel podia falar revoltado: olha, rei, eu sou inocente, podia reclamar. Não. Daniel tratou o rei com respeito. E aí o rei ficou maravilhado e mandou tirar Daniel. Agora em Pedro, em 1 Pedro, olha só o que Pedro diz, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Lá no finalzinho do verso diz: temei a Deus e honra ao rei. Devemos sim respeitar as autoridades, mas olha a observação. Devemos reconhecer o governo humano como uma ordenança de designação divina e ensinar a obediência a ele como um dever sagrado, dentro de sua esfera legítima de atuação. Mas, quando as reivindicações desse poder entram em conflito com as reivindicações de Deus, devemos obedecer a Deus e não aos homens. E lá no finalzinho da nota ainda complementa: não é sábio, agora para nós também, um conselho muito importante, acompanhem. Não é sábio estar sempre criticando o que os governantes fazem. A nossa obra não é atacar indivíduos ou instituições. A nossa obra é preparar um povo para enfrentar o grande dia de Deus. Não devemos nos desviar para linhas que estimulem polêmica ou criem contrariedades entre aqueles que não pertencem à nossa fé. Muito sábio esse conselho, está escrito em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 394. Terceiro tópico: ansiando pelo Espírito de Deus. Pergunta A: descreva o impacto de ter a lei de Deus em nosso coração. O que acontece quando temos a lei de Deus em nosso coração? Vamos ver? Lá em Romanos, no capítulo 13, no versículo 8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Olha só agora. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Então, se temos a lei de Deus em nosso coração, temos que amar uns aos outros. Lá no versículo 10, ainda de Romanos 13, ainda complementa: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Novamente. E lá o início da nota ainda diz: a lei de Deus é cumprida apenas quando os homens o amam de todo o coração, mente, alma e forças, e ao próximo como a si mesmo. Então, nós estamos vendo aqui uma interligação entre amar a Deus e amar ao próximo. Nós não podemos dizer que temos a lei, que guardamos a lei, que tememos a Deus, se não amarmos o próximo. Há uma interligação. Vamos agora à pergunta B. Agora, mais do que nunca, que solene apelo chega até nós. Vamos ver o apelo em Romanos, no capítulo 13, o versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Ah, mas eu estou acordado. O sono espiritual. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Aqui está o apelo. Vamos fazer uma reforma em nossa vida, vamos despertar do sono espiritual. Vamos sair da nossa zona de conforto. E aqui
Na nota ainda complementa que os ministros e membros leigos saiam aos campos maduros para dizer aos descuidosos e indiferentes que busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Não é o que a Bíblia diz? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Agora o dia de Deus está mais próximo do que quando cremos pela primeira vez. E devemos ser mais fervorosos, zelosos e sinceros do que naqueles primeiros dias. Quarto tópico: ser focado e zeloso como nunca. Pergunta A: o que é crucial à medida que nos aproximamos do fim dos tempos? O que é crucial? Vamos refletir em Romanos capítulo 13, agora no versículo 12, a partir do versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Este é o conselho, né, que devemos pegar, acatar cada um para si. E ainda, lá no pensamento inspirado, ainda complementa: há uma grande obra a ser feita antes que o êxito coroe o nosso esforço. Olha só, o conselho crucial. O que é crucial, né? O que devemos colocar como prioridade? Deve haver reformas decididas em nosso lar e em nossas igrejas. Os pais devem trabalhar pela salvação dos filhos. Uma pergunta: estamos nós trabalhando pela salvação dos nossos filhos? Deus cooperará com os nossos esforços quando fizermos tudo o que Ele nos ordenou e nos capacitou para fazer. Vamos agora ao quinto tópico: amor fraternal. Pergunta A: considerando o fato de que cada ser humano é único, como devemos tratar uns aos outros? Lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 10, tem uma pergunta: mas tu, por que julgas a teu irmão? Olha o que diz lá o verso 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Julga-te a ti mesmo. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. O início dessa nota, no Pensamento Inspirado, Obreiros Evangélicos, página 473, é muito interessante para nós refletirmos ainda a respeito deste assunto. Todo relacionamento na vida exige o exercício de autocontrole, paciência e simpatia. Divergimos tanto uns dos outros em disposição, hábitos, educação, que os pontos de vista diferem. Isso aqui quer dizer que nós não somos iguais uns aos outros. Cada um teve educação, um ponto de vista, os hábitos, né? Nossa compreensão da verdade, nossas ideias a respeito da conduta da vida não são iguais em todos os aspectos. Não há duas pessoas cuja experiência seja igual em todos os sentidos. Podem ser dois gêmeos idênticos, né? Exteriormente iguais, mas eles são diferentes. As provações de um não são as provações para o outro. Os deveres que uma pessoa considera leves são muito difíceis e desconcertantes para a outra. Por isso não devemos julgar nosso irmão. Muitas vezes temos facilidade em vencer
alguma dificuldade, algum pecado em nossa vida. Mas o irmão pode ser difícil para ele, né? E o que é difícil para nós já pode ser fácil para ele. Então, não devemos julgar, né? Devemos focar e entender que cada ser humano é único. Cada um tem as suas peculiaridades. Pergunta B. Como o Senhor vê aqueles que causam divisão em sua igreja? Olha o pensamento profundo. A causa de divisão e desavença na família e na igreja é a separação de Cristo. Então, se você está separado de Cristo, pode estar aqui, causando, né, sendo causa de dissensão na família, na igreja. Aproximar-se de Cristo é o mesmo que aproximar-se uns dos outros. Se estamos próximos de Cristo, então estaremos próximos uns dos outros, na família e na igreja. Agora a segunda parte da pergunta: qual é o único modo pelo qual podemos alcançar a unidade na família e na igreja? Quanto mais perto estivermos de Cristo, tanto mais perto estaremos uns dos outros. Deus é glorificado quando seu povo se une em ação harmoniosa. Então, o único modo, né, de alcançarmos a unidade na família e na igreja é estarmos bem próximos de Cristo, perto de Cristo. Aí sim alcançaremos a unidade. Que o Espírito Santo possa permanecer com todos, para que possamos entender qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Bons estudos da lição. Amém.